Agora tem uma informação conectada a essa, que a China também se movimenta. Inclusive quero chamar a nossa audiência porque uma autoridade da China fez a seguinte declaração, vou trazer essa notícia, foi o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiankun. Ele afirmou que a China estaria disposta a trabalhar com o Brasil para defender a equidade frente aos Estados Unidos ao ser questionado sobre a tarifa de 50% contra produtos brasileiros. Vou abrir aspas. A China está disposta a trabalhar com o Brasil, com outros países da América Latina e do Caribe e com os países do BRICS para defender um conjunto, um sistema multilateral de comércio centrado na OMC e proteger a justiça e equidade internacionais. Fecho aspas. O porta-voz voltou a enfatizar que as guerras tarifárias não têm vencedores. Chamar o Luiz Felipe Dávila porque nós falávamos, há algumas semanas que a China iria se movimentar, O Beraldo até me lembra daquela frase, bom, é tudo que a China quer, O Brasil vai sair correndo, vai sentar no colo da China e dar um abraço, E me parece o cenário perfeito para a China, que pode capitalizar muito com esse cenário, Dávila? Com certeza, a China só está esperando um pouco. O Brasil vai cair no cativeiro chinês, que é o BRICS, só vai sobrar a China. É isso que vai acontecer para o Brasil. Mas isso mostra o custo dessa diplomacia militante, partidária, ideológica, que descarta o interesse nacional. O interesse nacional, neste momento, está cada vez mais evidente, que é justamente aumentar o número de parceiros políticos e depender cada vez menos desta dualidade China e Estados Unidos, que praticamente controlam metade da exportação brasileira, se pegar os dois. É o primeiro colocado, outro é o segundo. Aí lá atrás vem a Argentina, em terceiro lugar, bem longe. Então o que a gente tem que fazer? Aumentar as nossas parcerias. Nessa altura do campeonato, nós teríamos de ter um grupo de diplomatas e negociadores do Ministério de Indústria e Comércio negociando para acelerar a aprovação do acordo com a Comunidade Europeia, ver o que a gente pode fazer com o acordo transpacífico, como aumentar as nossas vendas para os outros parceiros comerciais que compram muito menos de nós. É isso que a gente devia estar fazendo nesse momento. E outro time negociando, evidentemente, com Donald Trump, com o governo dos Estados Unidos, para saber como é que nós podemos sair melhor dessa negociação. Como que nós podemos discutir, por exemplo, redução de barreiras tarifárias e não tarifárias e estender a demais parceiros para dar esse dinamismo na economia brasileira que nós tanto precisamos. Mas não, aqui nós temos uma economia muito fechada, uma das mais fechadas do mundo. A economia brasileira não representa nem 1% das exportações mundiais, ou seja, nós somos absolutamente insignificantes. E com uma ideia nacionalista da economia, Caniato, que cada vez mais faz o brasileiro ficar mais pobre. Acabou de sair um estudo do FMI, mostra que o Brasil perdeu 40 posições nos últimos 45 anos em termos de queda de renda per capita, porque empobrecemos. Essa ideia nacionalista que nós temos de produzir tudo aqui e que temos de depender menos do mundo, é a fórmula para empobrecer uma nação. Aliás, é engraçado que o Trump quer copiar essa fórmula do empobrecimento agora nos Estados Unidos. Mas esse é outro assunto. Então, o ponto é, o Brasil poderia aproveitar essa grande disputa tarifária para justamente tratar de questões que sempre foram um empecilho ideológico e nacionalista na nossa visão. E nós não aproveitamos. Então, o que vai acontecer? Vamos depender cada vez mais de um único parceiro, que é a China. Não conseguimos diversificar o nosso comércio, não conseguimos fazer nenhum movimento de abertura econômica, desburocratização e redução de tarifas, ou seja, vamos caminhar para continuar sendo um país cada vez mais pobre e irrelevante no comércio internacional. Estamos tratando dessas questões que envolvem o tarifaço de Donald Trump e esse é o tema da nossa enquete do dia. Queria só convidar as pessoas que nos acompanham, TV, rádio, internet, se você puder, entre no portal jovempan.com.br e manifeste a sua opinião para a seguinte pergunta: você acredita que o governo brasileiro vai conseguir reverter a tarifa de 50% que os Estados Unidos anunciaram até sexta-feira? Porque sexta-feira é dia 1º de agosto, Então, justamente essa a nossa questão. Gostaria que você
observando os movimentos que vêm sendo feitos, manifestasse a sua opinião. Você acredita que o governo vai conseguir reverter essa tarifa de 50%? jovempan.com.br. Conto com seu apoio, conto com a sua participação. Daqui a pouco a gente traz as primeiras parciais. Você, Kriegner, queria também sua reflexão sobre esse apoio da China ao Brasil contra as tarifas anunciadas por Donald Trump. Quais podem ser as consequências desse movimento quando a China prega a equidade? É interessante, né, Caniato, a gente perceber esse discurso vindo da China é até de se duvidar. Aliás, acho que é até um pouco mais preocupante quando a gente percebe o discurso do próprio presidente brasileiro. Hoje, na verdade, no comício desse final de semana, o presidente Lula afirmou que os metais raros, né, os metais raros que o Brasil possui, que o presidente Donald Trump havia demonstrado interesse, que o próprio presidente Lula disse, olha, se é raro, é importante, eu vou pegar para mim, eu não vou ficar vendendo, né? E, em primeiro lugar, que essa fala, eu vou pegar para mim, vindo de alguém que tem o histórico do presidente Lula, é uma fala bastante preocupante. Mas, em segundo lugar, que também a gente vê uma predisposição a sempre ter essa inimizade com os Estados Unidos, ao invés de desenvolver isso, como o Dávila falou, nesse contexto, né, multipolarizado. Até porque a China hoje é uma das maiores importadoras de minério, aqui do Brasil. De toda a exportação de minérios brasileiros, mais de 70% vai para a economia chinesa. Ou seja, se a China demonstrasse interesse nesses minérios, a reação do presidente Lula teria sido a mesma? Essa é a pergunta que eu faço, né? Então, não existe uma predisposição, na verdade, existe uma predisposição muito maior do presidente Lula em sentar com a China, e isso é muito preocupante, do porquê que é tão interessante para o Lula sentar com a China, por que é tão interessante para o Lula abrir mão de uma relação comercial saudável, histórica com os Estados Unidos e se aliar de uma forma tão radical com os chineses, porque a gente já pode fazer a conta, como foi colocado aqui, de que é isso que vai acontecer. Uma vez que as portas americanas ficarem mais caras ou se fecharem completamente para o Brasil, é para lá que nós vamos. Infelizmente, é para lá que o Brasil vai. Se a gente pega o mapa de parceiros comerciais, né, da América Latina dos anos 2000, de relacionamento, né, de principais parceiros comerciais dos anos 2000 e atualmente, e a gente compara, antigamente a América Latina como um todo tinha como principal parceiro comercial os Estados Unidos. Hoje já é a China. Ou seja, a China cresce onde os Estados Unidos abre espaço, onde existe esse vácuo é deixado ali. Então nós temos uma situação bastante complicada. É uma mega disposição do presidente Lula em abrir espaço para a China. E a pergunta é, por quê? O que é que está por detrás de tamanha disposição? Além dos vínculos ideológicos, nós temos que trazer essa discussão também para o dinheiro, para a parte racional da coisa. E aí eu termino só falando, Caniato, que eu não acredito que a gente consegue justificar muito toda essa mobilização por parte do governo americano e do presidente Trump com base na questão envolvendo Jair Bolsonaro. É claro que isso é um dos pilares, é um dos fatores, isso estava na carta do presidente Trump, mas se não houvesse uma predisposição do governo Trump em já tarifar o Brasil, em rever o relacionamento com o Brasil, esse fator não assumiria uma preponderância tão grande. Então esse discurso, ele tem sido utilizado, claro, mas me parece que é mais uma exploração do que realmente está acontecendo. Trump, apesar de ser muito fiel aos seus princípios, é também alguém pragmático que o Brasil deixou de ser faz muito tempo, né? Trouxemos, inclusive, muitas discussões, viu, Kriegner, sobre esse aspecto e vários apontamentos que indicam que possivelmente Trump se utilizou, né, desse episódio para também facilitar a sua decisão em relação à tarifa, né? Porque se fosse apenas isso, talvez ele tivesse sido muito mais expresso naquela carta e não teria mencionado os outros elementos. Agora, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Antes disso, só lembrar que as pessoas podem enviar mensagens, perguntas, comentários aqui no nosso chat do YouTube, Jovem Pan News e os Pingos nos Is. Na medida do possível, eu trago aqui algumas manifestações, como do Sandro de Freitas, referente ao tema anterior, dizendo Trump está blefando. Daqui a pouco a gente traz também uma análise sobre isso, viu, Sandro?
Porque há também apontamentos que indicam que, sei lá, na quinta-feira, 11 horas da noite, poderia sair um memorando da Casa Branca adiando a implementação da tarifa por 90 dias. A ver, vamos aguardar. Mas, Beraldo, eu achei interessante essa declaração da autoridade chinesa dizendo que o país estaria disposto a trabalhar com o Brasil para defender a equidade frente aos Estados Unidos. E começa a se desenhar justamente aquele cenário que você tinha apontado há alguns dias ou algumas semanas, né? Com a taxação americana em vigor, o Brasil ficaria muito à vontade para correr, abraçar a China e ficar sentado no seu colo, tendo todo o aparato do gigante asiático. Você acha que quais podem ser as consequências desse processo, hein, Beraldo? Primeiro, a gente precisa destacar, Caniato, a cara de pau de um representante do governo chinês em se colocar como grande defensor da equidade, do equilíbrio no comércio internacional. A China, que cresceu à base de salário de fome, trabalho escravo, que está fazendo dumping de aço, infestando o mundo inteiro com os seus carros produzidos com aço subsidiado pelo governo, e agora está preocupada com o equilíbrio. O laranjão, o Trump malvadão, está aí impondo tarifas. Pobre coitado de você, Brasil, deixa eu te ajudar. Precisamos nos unir para combater esses abusos dos norte-americanos. Quer dizer, é uma conversa fiada que só no Brasil ela encontra algum tipo de ressonância. E aí o Brasil, que tem 7 mil quilômetros de costa, 210 milhões de habitantes, tem uma agricultura invejável, tem minério, tem ouro, tem petróleo, tem absolutamente tudo de bom e não tem terremoto, não tem neve, não tem furacão. Quer dizer, é um lugar que deveria ser um líder mundial e não o é. E além de não ser, além de manter a população propositalmente na ignorância e na pobreza, para que ela seja facilmente manipulável pela turma que comanda o poder, a gente ainda vê coisas estratégicas e fundamentais para o Brasil indo parar nas mãos de um operador, que é a China, um operador mundial que está desempenhando, desenvolvendo e aplicando um projeto para ter o domínio de uma série de países através do controle da infraestrutura que escoa uma produção que interessa à Índia. A China, isso está acontecendo com o Brasil. O assédio chinês no Brasil para que eles consigam dominar aqui a nossa infraestrutura estratégica é imenso, porque o Brasil é tão medíocre que não temos um porto decente para atender os principais mercados do país, as nossas rodovias são risíveis, as nossas ferrovias são horrorosas, tudo no Brasil em termos de infraestrutura é de quinto mundo. E a China quer vir colocar um caminhão de dinheiro para que ela controle a infraestrutura brasileira. Faz sentido uma coisa dessa? Não faz. Enquanto Milei está voando, colocou a Argentina nos trilhos, apostou na relação com os Estados Unidos e está voando, o Brasil está se afundando cada vez mais na dependência de um parceiro não confiável. Quantos e quantos anos temos décadas de relações comerciais firmes e próximas, em alguns momentos da história, inclusive relações políticas muito próximas com os Estados Unidos. Estados Unidos nunca teve esse tipo de comportamento que a China tem. E nós estamos nos entregando de bandeja, sentadinhos no colo, como eu tinha falado, Caniato, para receber esse abraço da morte. Seremos sufocados pela China e a China não tem a menor preocupação, nenhum remorso, nenhum tipo de sentimento de irmandade, povo brasileiro. Eles não estão nem aí, eles estão preocupados com eles e como eles vão dominar o mundo em cima dos Estados Unidos. É esse jogo que está sendo jogado e nós não temos absolutamente nenhuma condição de ser um player nesse jogo. A gente vai ser simplesmente absorvido, sugado em razão da nossa mediocridade, da nossa atuação pífia como governo, como país.
Pois é, agora, Dávila, nós, ao longo do programa, a gente sempre traz informações, enfim, apurações da nossa equipe. Conversei há alguns minutos com a Janaína Camelo, nossa repórter em Brasília. Ela fez uma apuração com uma fonte dela, ligada ao Palácio do Planalto, na verdade, do Palácio do Planalto, que compartilhou algumas informações sobre a maneira como o governo tem se organizado e tem tocado algumas demandas em relação ao tarifaço. Eu queria até compartilhar com você, com a nossa audiência, porque, segundo essa fonte confidenciou a ela, o governo está trabalhando com os cenários de reciprocidade aos Estados Unidos. Essa é uma informação importante, dizendo que a medida não seria tomada de imediato, logo após a implementação. Daí, no dia seguinte, viria a determinação do Brasil de imposição de 50% de tarifa sobre produtos americanos. Não, aguardaria algum tipo de desdobramento nas negociações. E aí tem um outro aspecto que a gente também deve tratar aqui sobre Mauro Vieira, o chanceler, está nos Estados Unidos, só que não teve nenhum contato até agora com a Casa Branca, procurando o chanceler, porque havia essa expectativa por parte do governo brasileiro. A Casa Branca não fez nenhum contato com o chanceler. E aí, aquela informação que Geraldo Alckmin já tinha compartilhado, plano de contingência, Haddad ainda não apresentou a proposta ao presidente da República. O plano de contingência estaria sendo preparado, mas até agora, hoje, segunda-feira, dia 28, não foi apresentado esse plano para o presidente brasileiro. E, neste momento, o presidente Lula está reunido com Fernando Haddad e também Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda e também o vice-presidente da República. Dávila, para além dessa questão que envolve a China sinalizando o apoio, essas informações que foram compartilhadas pela Janaína Camelo, a possibilidade do Brasil adotar a lei de reciprocidade, eu acho que esse é um ponto, e também Mauro Vieira nos Estados Unidos não recebeu nenhum tipo de contato da Casa Branca. Bom, seria um desastre total. Aí é o Brasil cavando a cova e se enterrando, entendeu? Se fazer uma lei de reciprocidade, está de fora com os Estados Unidos. O único país que pode, ousou até de certa forma isso, é a China, que tem uma economia monstruosa no mundo. Agora, a gente tem a economia que representa 2% das exportações para os Estados Unidos. Você acha que você tem qual o poder de usar tarifa de uma forma recíproca? É só afundar e acabar com o segundo maior parceiro comercial do país e entregar tudo para a China. É isso que a gente está fazendo. E isso é contrário ao interesse nacional. O interesse nacional, hoje, deveria ser diversificar o número de parceiros comerciais. Isso é que devia ser o norte da diplomacia comercial do Brasil hoje. Como é que eu vou diversificar hoje as parcerias internacionais? É isso que nós deveríamos estar buscando, e não fechando a porta do segundo maior exportador do Brasil para fechar e entregar tudo à China, de chave. Ou seja, é que nem você ser raptado por alguém e dar a chave da sua casa para ele continuar lá roubando tudo que tem na tua casa. É isso que a gente está fazendo. Essa que é a diplomacia comercial do Brasil hoje. Então, é óbvio, eu espero que isso não ocorra, porque se houver a retaliação, vai azedar ainda mais a busca de diálogo. O que nós precisamos fazer é correr atrás em busca do tempo perdido. Depois do dia 1º de agosto, vamos ter que sentar que nem adulto, com os setores exportadores, e começar a negociar, ver o que dá para o governo sentar à mesa e negociar. E cada vez que passa o tempo, Canhato, vai ficando mais difícil aquilo que nós sempre comentamos aqui, você faz questão sempre de lembrar, da saída honrosa. Vai ficando mais cara essa saída honrosa. Bom, tá bom. Agora, como é que eu vou justificar para os brasileiros que zerar a tarifa num determinado negócio é bom para o Brasil? Vai ficando custoso, vai ficando mais custoso ainda. Então, é hora de termos negociadores profissionais tratando essa relação com os Estados Unidos. E o ideal era afastar completamente o presidente da República dos microfones nos próximos 10, 15 dias, porque isso ajudaria muito a buscar o espaço para a negociação. Agora, se todo dia ele vai ao microfone e ele faz questão de lembrar sempre Donald Trump e Jair Bolsonaro, a gente não vai sair do lugar. Nós vamos continuar cavando o nosso buraco, afundando essa relação com os Estados Unidos
e, na verdade, praticamente rompendo relações comerciais, se nós usarmos a reciprocidade, com o nosso segundo maior parceiro comercial. Não é um bom negócio. É bom seguirmos o Milei, que está cada vez mais conseguindo concessões, não só dos Estados Unidos, mas do restante do mundo. E é hoje o que faz mais força para esse acordo do Mercosul, porque sabe como é importante para a Argentina diversificar as parcerias comerciais. Parece que essa objetividade e pragmatismo inexiste em Brasília. Agora, Kriegner, Mauro Vieira, chanceler brasileiro, foi aos Estados Unidos há 4 dias do início do tarifaço, né? Até eu li uma reflexão, uma análise sobre a saída do chanceler, enfim, não sei dos detalhes dos bastidores, mas ele só foi depois que a comitiva de senadores chegou lá, né? Parece que foi pressionado, sabe aquela história, poxa, eles estão lá, nossa, é meu papel, então eu também vou. Mas ele está lá, só que não teve nenhum tipo de abertura, contato, convite, negociação para que ele vá a Washington, a Casa Branca, negociar diretamente com os representantes do governo norte-americano. Enfim, o que é preciso considerar em relação à ida de Mauro Vieira? Pode ser um tiro no pé, sabe, aquela situação que vai ficar chata, inclusive, para o governo brasileiro? Com certeza, acho que vai evidenciar a incompetência da nossa política externa, Caniato. A gente já teve uma primeira mancha nesse sentido quando a embaixadora Maria Luísa Viotti, então, recebeu uma porta fechada, né? Ela tentou fazer uma reunião ali e recebeu a mensagem dizendo que era tarde demais. E isso nos faz questionar o que a nossa embaixadora do Brasil, seja ela ou quem estivesse ocupando aquele cargo, aqui não é uma crítica pessoal, mas que tipo de relações e de proximidade, qual é o nível de proximidade que existe entre a embaixada brasileira e a figura do embaixador e o governo americano, através da Secretaria de Estado americana. Porque se não existe, não tem conexões estratégicas para, no momento de emergência, conseguir puxar umas cartas, isso significa que o trabalho diplomático ali de relacionamento não estava sendo feito. Se ela não tem a capacidade de entrar ali dentro da Casa Branca, então por que nós temos um embaixador americano? É para ficar fazendo processo de visto? É para ficar fazendo politicagem? Ou seja, a figura diplomática brasileira dentro de qualquer embaixada, numa capital de qualquer outro país, especialmente dos Estados Unidos, precisa se dedicar a fazer conexões estratégicas. Isso foi provado que não existe. E é uma vergonha para a nossa política externa, Caniato, porque eu sempre falo isso, faço questão de defender que a política externa brasileira tem um passado muito louvável, desde o Barão do Rio Branco, todas as fronteiras que foram negociadas. O Brasil faz fronteira ali com 10 países e nós nunca tivemos um problema de invasão de fronteiras ou mesmo alguma coisa que fugiu do controle ali, sempre foi na base da negociação, com alguns episódios ali que a gente não precisa mencionar na plenitude, mas na maioria dos casos, todos construídos de forma pacífica e através da negociação internacional. Nesse sentido, hoje, a política externa brasileira não conseguir manter boas relações com o seu segundo maior parceiro comercial, não conseguir ter boas relações com vizinhos que são inferiores economicamente falando e até na questão geopolítica, a gente está vendo aí a Venezuela subindo taxas contra o Brasil. Isso é talvez a maior denúncia de quão negativo nós estamos aí no cenário internacional. O regime ditatorial que o presidente Lula mais defende, a revelia das indicações de todos os organismos internacionais e também das outras grandes potências mundiais, hoje vira as costas contra o Brasil. Ou seja, o que o Brasil virou no cenário internacional? Para onde foi aquele discurso de agora o Brasil voltou, nós vamos ser um grande player? Parece que nem mesmo para discutir meio ambiente nós estamos sendo relevantes, mas existe uma preocupação de quantos chefes de Estado de fato estarão presentes na COP30, ou seja, nós estamos apagados internacionalmente falando e isso é um reflexo de como nós temos feito a política doméstica também. É sim um problema de política externa, mas é um reflexo da política doméstica e o aparelhamento do Itamaraty, que não é de hoje, mas é vergonhoso. Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham, que nos prestigiam pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado pela preferência, por ficar bem informado, sintonizado na Jovem Pan News. Nós estamos repercutindo informações de bastidores levantadas pela nossa repórter Janaína Camelo em Brasília, uma fonte do Palácio do Planalto
confidenciou a ela as estratégias do governo para administrar o anúncio de Donald Trump do tarifaço, que deve entrar em vigor na sexta-feira, caso não haja avanços nessa negociação. Beraldo, queria pedir reflexões a respeito desses dois aspectos que eu trouxe no início. O governo trabalhando, sim, com a possibilidade de adotar a lei de reciprocidade. Eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de escutá-lo, mas também sobre o papel de Mauro Vieira. Se deslocou aqui de Brasília para Nova York, mas disse que só irá a Washington caso seja contatado pela Casa Branca. Enfim, qual é a reflexão que a gente precisa fazer sobre a figura de Mauro Vieira? De que maneira ele pode destravar essa negociação que não avança? Nesta segunda-feira não tivemos nenhuma notícia de algum tipo de novidade em relação a essas tratativas. Não pode, né, Canhoto? Não pode de maneira nenhuma, porque a postura adotada pelo governo que ele representa e o papel que ele está desempenhando demonstram que não tem a menor condição. Como é que pode alguém não reconhecer o desequilíbrio nessa relação e dizer, olha, eu vou a Nova York porque eu tenho um compromisso na ONU, mas se esses Estados Unidos aí, se eles quiserem, eles é que me liguem. Se não for o Donald Trump me ligar, eu não vou falar com ele. E a gente verifica que é exatamente o mesmo tipo de comportamento do presidente da República. Vai falando as coisas para se colocar numa posição de superioridade onde objetivamente não há superioridade. O Brasil, assim como fez a União Europeia, assim como fez o Japão, assim como fizeram tantos outros países muito mais relevantes do ponto de vista econômico e comercial do que o Brasil é que deveria trilhar o caminho para encontrar uma forma não só de dialogar, mas de equacionar esse gravíssimo problema que está diante de nós. E nós não fizemos isso desde o primeiro momento. Sempre essa postura arrogante, beligerante, achando que o Brasil é demais. Aí lembra o Kriegner aqui, essa COP30, o Brasil sendo motivo de chacota no New York Times, colocando foto de motel com pole dance, aonde as pessoas que vão, representantes de governo, vão participar da reunião, vão ter que se hospedar, porque não tem hotel. Quer dizer, o Brasil, diante da oportunidade de ciceronear uma reunião que tem repercussão mundial, escolhe uma cidade que não tem a menor condição de receber esse evento. E o pior, sabia-se disso desde o início. Essa cidade, Belém, e o estado do Pará, controlados por uma dinastia que está no poder há tanto tempo e que costuram justamente a ignorância, essa sensação do povo paraense que é constantemente desrespeitado porque tem que se habituar com o nada. Falta de saneamento, violência, uma série de restrições. E depois essa mesma turma, que não só é dinastia política, mas também controla meios de comunicação, vem querer me atacar nas redes sociais, vem querer estimular pessoas, tantas ameaças de morte que recebi de pessoas que ficaram se sentindo ofendidos. Está aí a realidade, confrontando, será um vexame para o Brasil, mas o Brasil já se habituou a passar vexame. Ninguém mais fica vermelho. Recebem autoridades, representantes de governo que têm que se hospedar em motel e não ficam vermelhos, acham que é tudo isso, está tudo bem, que o importante é que a Amazônia é do Brasil. Então, esse tipo de comportamento medíocre, Canhoto, leva o Brasil a achar normal esse tipo de postura que está tendo. E se houver reciprocidade, se houver aplicação de 50% de tarifa em cima dos Estados Unidos, os Estados Unidos já disse que vai fazer, vai dobrar, então teremos 100% de tarifas para exportar para os Estados Unidos. Então não há como o Brasil sair vencedor com esse tipo de postura e nós estamos simplesmente observando a trajetória da tragédia que começará no dia 1º de agosto. Pois é, várias mensagens aqui no nosso chat. A Bia Cristina, viu, Beraldo? Você disse que muitas pessoas
acabaram criticando você nas redes sociais, mas a Bia Cristina, na verdade, está incentivando você. Bota para torar, Beraldo. A Pupi Xerami, dizendo que é o melhor programa da TV. Muito obrigado pela audiência, viu, Pupi? E o Jerônimo Torres Alves, perguntando do Mota, se ele saiu do programa. Não, ele está de férias, viu, Jerônimo? E aí vários comentaristas participando nas últimas semanas. Hoje o Henrique Kriegner, já passaram por aqui também o Nelson Kobayashi e também não me lembro quem, enfim, alguns já passaram. Durso. O Durso, é verdade, o Dursinho. Luiz Augusto Durso também participou aqui com a gente. Dávila, queria também te escutar sobre o Mauro Vieira, o nosso chanceler, e assim, eu não quero inventar nada, inclusive, notícia em destaque no valor de hoje. Mauro Vieira poderá ir a Washington se houver sinal de que será recebido por negociador. Ou seja, já existe um receio em se deslocar a Washington, porque não gostaria de dar com a cara na porta, entendeu? Tem que ter uma sinalização, as informações indicam que ele teria dito de que é preciso ter uma sinalização positiva de algum negociador da Casa Branca para que ele se desloque de Nova York para Washington. Qual é o papel do chanceler nesse momento, que a gente trata especialmente de questões comerciais e tarifárias, hein, Dávila? Ô, Canhato, quando o nosso chanceler passou por aquele raio-x, aquela cápsula espacial que vai tac, assim, né? Viram que ele estava de mãos vazias. Você veio negociar de mãos vazias? Então fica no hotel, vai lá, toma um coquetel no bar, que é gostoso, conversa lá, vai na embaixada, almoça bem. Mas vai fazer o quê em Brasília? Vai fazer o quê em Washington? Cadê a negociação? Tem alguma coisa para oferecer? Ou vai falar assim, não, precisamos conversar? É esse o recado? O que tem que fazer? Onde é que está a estratégia de negociação? Quem está acompanhando o setor? Ele está cercado de pessoas que têm poder e autoridade para negociar em nome do governo brasileiro, a cederem alguma coisa? Porque o que o governo americano não vai fazer parte, Canhato, é do teatrinho. Só porque chega o chanceler lá, vai ser recebido para tirar fotografia? Não. Vamos à negociação. Cadê aqui a estratégia de negociação? Onde é que vocês vão ceder? Quem é que está por trás para poder dar o respaldo ao que vocês estão dizendo aqui? O presidente Lula mandou uma mensagem dizendo que Mauro Vieira está empoderado para negociar em nome do Brasil. Não, então é óbvio que não vai ser recebido por ninguém. Então, a gente tem que parar de achar que diplomacia é uma questão de gestos vazios. Não, diplomacia é uma questão estratégica que tem, sim, gestos importantes. Mas por trás disso precisa ter uma negociação para valer. Não tem negociação. Não tem nenhuma estratégia de negociação. E hoje é dia 28 de julho. E o que esses senadores estão fazendo lá, a gente também não sabe muito, mas pelo menos eles podem ali tirar alguma informação um pouco mais precisa dos seus colegas senadores para entender um pouco dessa pressão de determinadas indústrias, setores, serviços com as barreiras brasileiras. Então, é isso, é uma conversa para começar a pavimentar um diálogo sério de enfrentar as questões tarifárias e não tarifárias após o dia 1º de agosto. Mas no dia 1º de agosto, o Brasil vai ser o patinho feio da história e vai receber uma taxação de 50%, enquanto o restante do mundo já se acomodou em 15%, e alguns outros, o demais, segundo Trump, será 20%. E nós vamos ganhar o prêmio de ouro, 50%, retrato da incompetência da nossa diplomacia, da nossa incapacidade de tratar as questões comerciais com a objetividade, pragmatismo e seriedade necessárias para proteger o interesse nacional. Cláudio Roberto, mais paciente e otimista, né? Ele disse o seguinte aqui no nosso chat: calma, o homem acabou de chegar lá, né? Se referindo ao chanceler, acreditando que nos próximos dias teremos boas notícias. Ok, Cláudio, vamos aguardar então. Fábio Almeida dizendo que a gente nunca leu os comentários dele. Fábio, tá lido aqui, muito obrigado pela mensagem.